Hoje nós vamos conversar com o professor Roberto Pessoa e, como anunciado ontem, vamos aprender um pouco mais sobre o bairro do Cabula e de Pernambués. Eu continuo com retorno ouvindo minha voz aqui. Professor Roberto Pessoa, muito bom dia. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Lara. Bom dia, Claudinho, equipe da Metrópole e ouvintes queridos. Muito bom dia. Um prazer grande estar de volta. Professor, a gente tem tido demandas aqui de ouvintes pedindo que contem as histórias do seu bairro, e Pernambués foi um bairro muito pedido pelos nossos ouvintes. Cabula também cheio de histórias. Eu até tenho algumas experiências de vida no Cabula, posso compartilhar aqui. Mas vamos lá, vamos aprender um pouco aí sobre os bairros do Cabula e também sobre os bairros de Pernambués. Não vou pedir a Cláudia Sacramento para passar os contatos hoje, para a gente não perder tempo, já estamos atrasados e o professor tem muito para contar, mas quero dizer que os nossos canais estão abertos, vocês podem mandar as mensagens, o nosso YouTube já está funcionando e nós estamos esperando vocês aqui, a sua participação, para aprender e compartilhar também as experiências de vocês com os bairros de Cabula e Pernambués. Com a palavra, nosso querido professor, historiador e guia Roberto Pessoa. É um prazer, Lara, de falar desse bairro tão rico de cultura, que é o Cabula, Pernambués. Ricos, né? Porque eu falo, são bairros irmãos. Até pouco tempo todo mundo chamava Cabula, predominava o Cabula. Depois a divisão Pernambués, embora Pernambués seja uma nomenclatura muito mais antiga, porque é da época dos índios. Cabula vem depois, com a cultura afro, né? Com a presença dos afrodescendentes na região. E é uma região que está localizada no miolo central da Península Salvador. Salvador é uma grande península, de um lado ela é banhada pela Baía de Todos os Santos, pelo outro lado a costa do Atlântico, mar aberto, né? E no meio, bem no centro da península, está esse miolo, né? Que numa parte alta, elevada, como um lugar mirante, né, praticamente, e que foi de difícil acesso para os primeiros colonizadores, para os primeiros habitantes, né, que chegaram aqui. A princípio, a região foi ocupada pelos índios. Tanto a prova física, a prova documental que temos são as denominações da região de origem etimológica tupi-guarani, como Pernambués, por exemplo, uma região bem próxima disso, uma Narandiba. Narandiba é um nome indígena que significa laranjal, muitas laranjas. Tem Potirágua, uma rua de Pernambués. Tem algumas denominações ali, como Imbuí também fazia parte toda daquela região ali. O pessoal que saía do Cabula e rapidamente não existia paralela, caía no Imbuí, dali podia ir até pouco tempo, não tinha nenhum acesso, nenhuma estrada, a pessoa ia até de burro, né, para a praia do Cabula, um burrico, como eu tenho alguns depoimentos de moradores antigos, e chegaram a dizer que meu avô, bisavô, ia para a praia, botava as crianças no cesto do burro e descia ali a mata, chegando no Imbuí para cair na orla marítima, para ir à praia. Isso foi um depoimento de pessoas que viveram na década de 40, 50 do século passado. Então, é uma mata, hoje, remanescente, ainda que tenha ali, muito grande. E vamos imaginar, se você passa pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães, não tem um 19 VC, uma mata atlântica ali fechada, né? Um oxigênio que não existe ali, graças a Deus, graças ao Exército Brasileiro também, que tomou conta da aquela antiga área chamada Fazenda Cascão. E imagine aquela mata há 40, 50 anos atrás, até 60, 100 anos atrás, ela era vamos botar ela multiplicada em 8 vezes, né? Então, aquela região do Pernambués, Cabula, Imbuí, Paralela, era toda tomada de mata tensa, né? Onde nos ofertava uma verdadeira oxigenação, uma vegetação de árvores frutíferas, né? De árvores com ingá, né? De frutas como pitanga, tanto que uma das vias ali, a principal, a Silveira Martins, chamava Estrada das Pitangas, Corredor das Pitangas.
muita mangaba, que hoje não existe, não se vê mais nenhuma mangaba, laranja típica original, que foi uma grande produção agrícola depois daquela região. Então, uma região muito densa, muito fechada, de mata. Então, o que acontece? Os índios habitaram ali, mas não temos o porquê não há mais, né, cultura indígena, nos seus nomes que ficaram. Mas, fisicamente, provando, através de documentos escritos, nós temos a presença de escravizados que chegaram lá. Então, o que aconteceu? Os primeiros africanos que chegaram à Bahia, de origem banto, né, Angola, Congo, foram os primeiros que chegaram, pressionados pela opressão e pelos seus patrões, os primeiros que fugiram, né, buscando fuga, né, saindo da sua escravatura, então foram para aquela região, a região hoje chamada Cabula, Pernambuco. Por quê? Foi uma região difícil acesso, difícil de serem, né, capturados, então foi uma região de fuga. Essa região, então podemos dizer assim, olha, Lara, esta região, Cabula, foi um dos primeiros quilombos do país, primeiros quilombolas que se instalaram aqui no país foram ali no Cabula. E Cabula é um nome, segundo a etnolinguista Ieda Castro Pessoa, que eu tenho muita intimidade em falar, porque, além de ela ser da minha família, né, eu sei que ela conviveu, morou na África, viveu também com os bantos, com o pessoal de origem de Angola, Congo, e ela, no seu livro que ela escreveu em 2001, um dos seus livros, chamado Falares Africanos na Bahia, um livro espetacular que eu recomendo a qualquer baiano, qualquer brasileiro, né, se interar, conhecer mais sobre essa cultura africana. E a pessoa escreve, e segundo ela, o Cabula é um lugar onde os primeiros negros foram se instalar para buscar se afastar dos males, né? Cabula é uma palavra de origem quincongo. Quincongo são os habitantes de Angola, Congo. É uma palavra que você tem uma complexidade muito grande, entendeu? Então, eu digo que é uma palavra que está ligada no sentido simbólico, litúrgico, da comunidade africana com Angola, né? E quer dizer isso, exatamente, o lugar de afastamento dos males. Os bantus são povos africanos mais antigos que chegaram ao território brasileiro. É bom saber disso, que tentando se afastar dos males, da escravidão, eles fundaram e nomearam o quilombo do Cabula. Então, se instalaram ali. Bom, qual é a documentação? Qual é a prova que temos disso? Eu digo que é uma região que está dentro da história da Bahia, mas não oficial. Não oficial porque não temos tantos registros. Sim, apesar de termos documentos de um dos governadores que, em 1807, o governador Saldanha da Gama Guedes Brito, mandou prender, né, e destruir os arraiais dos quilombolas dessa região. Ele aprisionou 108 escravizados que estavam lá, vivendo livremente, já, no Cabula, cultuando o Cabula, porque também é um culto religioso, né? No Cabula você dança, você toca, para afastar os males, é um dos significados desta palavra. É uma presença é um ritual que devemos respeitar, uma cultura remanescente dos nossos ancestrais, e, infelizmente, perseguidos, né? O governo, sabendo da presença desses escravizados lá, formados em um reduto, que quilombo é um reduto, né? Uma palavra também que Congo, africana, que significa reduto, de pessoas afrodescendentes que buscavam a liberdade. Então, Cabula foi o primeiro reduto de resistência, primeiro quilombo do país. É uma breve história que temos que martelar mesmo e sabermos disso como baianos, né? Mas, antes de tudo isso, a história do Brasil começa, né, escrita, começa com a chegada dos portugueses,
E sabemos que aquelas terras, quando a cidade foi fundada, a cidade de Salvador, em 1549, as terras foram divididas para os favorecidos, né, da corte portuguesa. E um deles cai na mão aquela orla toda de Amaralina, como eu contei quando eu falei sobre o bairro do Imbuí. Eu contei que toda aquela orla de Amaralina até Piatã, inclusive Imbuí e Cabula, toda aquela região pertenceu ao conde da Castanheira, que, morrendo, deixou para o seu herdeiro, o filho, passou a ser o conde do Rio Vermelho, o conde do Rio Vermelho, Manuel Inácio da Cunha de Menezes. Ele foi dono daquela orla, aquelas terras todas no início, mas o Cabula era aquele dono, dizia assim, está vendo ali aquela mata, aquela paisagem ali, tudo é meu. Né? Mas não ia lá nunca, porque era muito difícil o acesso. Então, ele não, menos mal, por sorte, eles não tiveram o transporte para invadir aquela região, para deixar o Cabula em paz. Então, essa região não ficou sendo ocupada pelos portugueses, sim pelos africanos. No século XVII, XVIII, e no início do século XIX, em 1807, acontece essa tragédia, esse absurdo, né, de perseguirem, de prenderem, de destruírem, acabarem com os arraiados, os quilombolas da região. Uma das importâncias também históricas que eu encontrei na minha pesquisa sobre o Cabula é que havia uma negra, isso aí já era uma fonte oral, contada pelo pessoal dos terreiros de Candomblé. E que ali também existia uma senhora, uma sacerdotisa, chamada negra Nicásia, que, infelizmente, essa mesma gestão aí de governo mandou prender e matá-la. Né? Ao público, ela foi morta publicamente para dar exemplo aos demais, como sacerdotisa. Inclusive, a palavra candomblé, na historiografia brasileira, aparece em 1837, exatamente por causa dos cultos religiosos feitos no Cabula. Então, a palavra candomblé aparece no Brasil quando se descobre a região de afrodescendentes do Cabula, o antigo quilombo do Cabula. Bom, então, antes do Cabula, antes dos negros, tínhamos os índios, pernambués. Pernambués é uma palavra indígena, eu vou falar assim no conjunto, porque tudo ali era pernambués antes, depois passou a ser tudo Cabula, Pernambués é uma palavra meio esquecida, mas com seus descendentes indígenas, que também ali ficaram, alguns, e aí de pai para filho, de cultura a cultura, então permaneceram essas denominações, não somente pernambués, como Imbuí, Narandiba, esses nomes que temos aqui na Bahia, diversos nomes indígenas, como Itaigara, Itapajipe, Jequitaia, todos eles. E Pernambués foi um deles que quase desaparece da nossa convivência, mas depois vem reaparecendo e, por um tempo, aquilo tudo era Pernambués. Mas com uma presença forte dos quilombolas, do quilombo do Cabula, e aí população crescendo, né? Outros quilombos, depois do Arraial destruído, outros foram para Baité, Pituaçu, e lá mesmo no Cabula, em outros locais, se instalaram, terminando ser um bairro, hoje, segundo o IBGE, pesquisa de 2010, do Censo Geral de 2010, constatou que Pernambués é o bairro mais negro, afrodescendentes do país, sabia? Pensávamos que era Liberdade, né? Eu lembro que fiz o programa da Liberdade, não é o Pernambués, que tem mais de 60 mil afrodescendentes. Isso no censo de 2010, porque agora era para ter feito outro censo em 2020 e não aconteceu, mas com certeza, juntando os dois bairros, ali Cabula, Pernambués, temos mais de 120 mil habitantes na região. Então, as duas regiões também estão dentro dos bairros mais populosos de Salvador. Né?
perdendo para Cajazeira, Liberdade, ou para Liberdade, também muito populoso, Brotas e tal. Um bairro que tem, curioso, como cresceu muito, né, ultimamente, então em cada 100 crianças, no bairro do Pernambués, Cabula, cada 100 crianças, nós temos 30 idosos. Se você comparar a Vitória, o Canela, o bairro do Canela, por exemplo, ao contrário, em cada 100 crianças, cada 100 crianças no Canela temos 30 idosos. E no Cabula, Pernambués, em cada 100 crianças, nós temos 75 idosos, mais ou menos, 75 a 80, pela estimativa. Então, o bairro do Canela e Vitória, Graça, é um bairro predominante de pessoas idosas, pessoas com mais idade. E naquela região, Cabula, Pernambués, segundo o IBGE, predomina o pessoal jovem, adolescente e crianças e bairros, né, famílias que cresceram bastante ali e se aglomeraram e dali mesmo se multiplicaram numa mesma região. Então, onde havia uma grande mata densa, rica, hoje temos uma quantidade imensa de conjuntos habitacionais, né, de casas e moradias espontâneas, né, muitas chácaras e sítios, porque aquela região também foi rica, muito rica em produção agrícola. Então, depois da devastação do Saldanha da Gama, né, que ele tirou, desabitou, tomou conta do pedaço da área, então as partilhas, né, foram fragmentadas e virando chácaras, fazendas, sítios. Então, descobriram ali a laranja baiana, laranja da Bahia, a laranja assexuada, porque não tem semente, ela é devido à enxertia, à muda que ela se produz. Então, aquela região se tornou, até os anos 40, 30, 40, o maior produtor de laranja da terra, aquela tipo laranja de umbigo. E curioso, Lara, que tivemos um inglês que esteve aqui, levou essa laranja lá para os Estados Unidos, essa muda, e 3 mudas de laranja. Está registrado no livro a presença de uma grande escritora inglesa que esteve aqui na Bahia. Ela era esposa de um capitão, né, de barco inglês, e nessa região, na época da chegada da família real, o Brasil tinha muita amizade com a Inglaterra, então esse navio inglês aportou aqui com essa escritora chamada Maria Graham. Essa Maria Graham, ela escreveu 12 livros, e um dos seus livros ela relata a presença da saborosa laranja do Cabula, entendeu? Ela relata a nossa flora, a nossa fauna, a Bahia encantadora. Ela visitou Bahia, Pernambuco e Rio, mas pelos depoimentos parece que ela se apaixonou muito pela Bahia. Tanto que ela foi para o Rio e depois voltou com a filha do Pedro I, a Maria da Glória, para desfrutar dessa natureza que tínhamos aqui, dessa paisagem. Então, ela escreveu. E nessas viagens, não sei que a laranja foi parar nos Estados Unidos, certo? Consequentemente, essa laranja foi bem distribuída, bem aproveitada nos Estados Unidos, e hoje é uma das potências de laranja, produção de laranja do mundo, os Estados Unidos. A laranja da Bahia lá passou a se chamar laranja de Washington. Laranja de Washington. E 3 mudas, né, se expandiu pelo mundo inteiro. Hoje essa laranja tem em todo lugar. E hoje não temos uma laranjeira mais sequer naquela região do Cabula. Não veio mais uma laranjeira. Que até 40 anos atrás, 50, nas chácaras e sítios ainda se encontrava muita laranja. Tanto que no Pelourinho tem uma rua chamada Rua das Laranjeiras, porque era a quantidade de gente que passava ali com laranja aqui do Cabula, do vale, né, da Rota do Abacaxi, aquela região toda. Quando eu falo Cabula, Pernambués, eu estou falando do miolo central geral também, que foi todo subdividido, né, em localidades. Por exemplo, o pessoal começou a ter o exército, chegou na década de 40. Então, tinha um pessoal onde tinha muita nascente de rios, e passava um lugar tinha muito vale, muito rio. Então, o pessoal lavava roupa, né, para os capitães, os oficiais do exército, para os soldados. As mulheres, né, de ganho, ficavam lavando roupa, e aquelas roupas tinham que ser engomadas também. Então, tem uma região ali do miolo central da cidade que chama Engomadeira,
bairro de Gomadeira, né, que está dentro da área do antigo Cabula. Né? Surgiu uma fábrica de sabão, o pessoal ia lá, tal, trabalhou lá na fábrica de sabão, então hoje é um bairro Saboeiro, Saboeiro. Né? Então, muitos nomes assim. Beiru, um africano, viveu ali como escravizado, mas ficou amigo da família humana, deixou as terras para ele, passou o dono da fazenda, o Beiru. Esse Beiru passou a abrigar, a proteger seus conterrâneos escravizados ali, e se tornou uma personalidade querida. Então, surgiu o bairro do Beiru, que, infelizmente, tiraram esse nome, a prefeitura acatou, e hoje chama-se bairro Tancredo Neves. Né? O nome histórico é melhor. Lara, eu quero... Professor Roberto, eu estou precisando ir para o intervalo comercial. Nós estamos com o professor Roberto Pessoa, conversando hoje sobre o bairro do Cabula e também o bairro de Pernambués. Nós estamos cheios de perguntas aqui, mas a gente vai para o intervalo. Quando voltar, o professor conclui a aula dele e a gente segue para a interação com os ouvintes. Fiquem aí, o intervalo é muito rápido e a gente volta já. Estamos de volta, a Metrópole Turismo conhece os bairros do Cabula e de Pernambués no programa de hoje, sob as lentes do querido professor Roberto Pessoa. Professor, nós temos menos de 20 minutos para encerrar o programa, algumas perguntas, e eu quero saber, o senhor quer fazer aí ainda alguma conclusão sobre a sua aula, para a gente entrar nas perguntas, ou eu já posso ir direto a elas? Pode concluir, né? Pode já fazendo perguntas, assim, pode fazer. Então, vamos lá. Silas, ele diz assim, professor, eu fico encabulado com a origem do nome Cabula. Explica para a gente, por favor. Como já inicialmente eu falei, é uma palavra de origem do Kikongo, né, do Bantus, que é o pessoal de Angola, do Congo, que significa, é complexo a significação, mas está ligado ao ritual religioso, né, onde o pessoal se reunia, tocava, cantava para espantar os males, né, para levar o perigo para longe, né? Eles faziam também para se prepararem para a defesa, para a luta, para a guerra. Isso é uma coisa que já vem essa palavra já veio da África com os africanos, Congo. E quando se instalam naquela região, né, fugindo dos opressores, então ali se instala um quilombo. E aí denominaram o quilombo do Cabula. O nome está associado ao povoamento do bairro. Ok. E, realmente, encabulado, que também está ligado ao mistério, a coisa escondida, encabulada, algo segredo, secreto. Né? Tem uma relação, essa palavra bonita, cabula. Eu quero Rogério, diga, pode falar. Que é um bairro privilegiado para os que habitam ainda hoje lá, porque ainda tem muito verde, muita oxigenação, que é uma das maiores reminiscências dessa floresta, está lá ainda, né, que é do lado da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, onde é o 19BC, e é um dos bairros altos da cidade. Além da Federação, o outro bairro alto é o bairro do Cabula, que não é por acaso que muitas estações de radiodifusão estão instaladas ali, né, por causa da antena, a conexão fica mais fácil. E quem mora na parte alta, inclusive nos prédios novos, que agora tem o terreno foi bem valorizado, tem prédios de elite agora lá, prédios de luxo. Então, quem tem o privilégio de morar do terceiro andar para cima, lá de cima dá para ver um lado da península e o outro. Né? Dá para ver o sol nascer e o sol se afogar no mar. É privilégio de muitos ali que moram na Cabula. Então, é uma área privilegiada. Por isso que está bem valorizada. O Rogério está aqui rindo de mim, ele percebeu, acho que ele deve estar vindo pelo YouTube, que eu dei um chega para lá em Pedro aqui. Aí ele vai para a aula, essa foi boa. Foi Pedro, meu filho, sempre ele aparece no meu programa para falar alguma coisa. Tem uma ouvinte aqui chamada Sônia Helena. Professor, explique por que 3 nomes da localidades próximas e origem delas. Cabula, Pernambués e Resgate. Um abraço, Sônia. Cabula você já explicou. Pernambués e Resgate. Africano, né? Mas Pernambués é uma palavra indígena de etimologia tupi-guarani que significa mar à parte, o tanque de água, ligado à água, né? Pernambuco, Pernambués, está ligado ao mar à parte. Eu acredito que o nome Pernambuco veio dos indígenas, que tinham acesso pelo Rio São Francisco, aquele mar adentro, e saía pelo mar aberto, e Rio São Francisco. E aquela região denominaram Pernambuco. E resgate, são as 3 culturas, né, que nós temos a riqueza da Bahia com essas 3 culturas, indígena, africana
e portuguesa, europeia. E resgate, porque depois da expansão do bairro, né, com a presença dos descendentes portugueses, tal, instalaram ali uma capelinha de Nossa Senhora do Resgate, uma das invocações da Nossa Senhora. Então, tem uma Muito bom. região ali chamada Resgate. Então, africano, Joia. indígena e português. Inclusive, Resgate, a gente tem bons lugares para comer, onde se come bem e se bebe melhor, viu? Porque tem, ali a cerveja sempre está geladíssima, escondidinho, arrumadinho, esses tiragostos baianos lá, molho lambão, aquelas coisas. Eu já me desfrutei de Já se bons. lambuzou por lá. Já na minha época de. Já paquerei muito. Professor Roberto, nosso queridíssimo amigo Jean Paul está acompanhando o programa. Ele me parabeniza por convidá-lo sempre aqui ao estúdio. E ele pergunta para você se Pernambués era considerada uma fazenda do Cabula. Era uma fazenda de um porto. No passado, aquela região, uma parte, depois os portugueses tiveram acesso, tornou-se uma fazenda do Joaquim Pompílio, Fazenda Pompílio, aquela região do Pernambués hoje ali, que termina atrás do Detran. Então, aquela fazenda foi desapropriada e foi invadida tal, numa época que teve uma novela da Globo chamada Saramandaia. Lembra? Foi em 76, não é sua época não, sei lá, não tinha nascido. Em 76, uma novela do Dias Gomes, Saramandaia. Então, essa invasão, o pessoal começou a chamar essa localidade, hoje é um bairro, dentro de Pernambués, chamado Saramandaia. Exatamente ali na margem da Avenida ACM, né? Atrás do Detran. Então, ali em Pernambués, o bairro de Cabula, no século XIX, foi uma região agrícola, produção agrícola, de laranja, de frutas, de horta, de alfaces, de muitas hortaliças, que abasteceu a Bahia, praticamente, Salvador, muita coisa antes veio do Recôncavo, depois passaram a ser distribuído através do bairro do Cabula. Então, fazendas diversas, como a fazenda do Pedro Natal Cascão. Natal Cascão foi um dos gestores, um dos maiores proprietários de terras daquela região ali do Imbuí e Cabula. Tanto que a antiga Avenida Jorge Amado, no Imbuí, antigamente chamava Vale do Cascão. E aquela região onde está o 19BC, aquela mata fechada, tudo ali do Exército, que hoje é do Exército, antes pertenceu à Fazenda Cascão. Tá? Mata do Cascão. Joia! Muito bom, muito conhecimento aqui com o professor Roberto Pessoa. Para a Sônia Helena, para que todos estão aí acompanhando. E a galera aqui mandando muitas mensagens. Ramon parabeniza a minha segunda dose, muito obrigada. Ana Rita dá bom dia e diz que ama as quartas-feiras. Alex também por aqui, Suzane também por aqui. Hoje é dia de conhecimento. Nildete, bom dia, Lara, ansiosa para saber sobre os bairros onde eu moro. Desde 1998, Pernambués. Super beijo, gosto de morar em Pernambués por ser perto de tudo. Ela pergunta de onde vem o nome, a gente já explicou. Maria dá bom dia e pergunta, quero saber do professor se Cabula foi habitado pelos índios. Também. Ela disse que foi moradora do Cabula. Como Pernambués, Cabula, aquela região toda, como está bem próximo ao Pernambués, fazia parte, Pernambués, as denominações Pernambués, alguns nomes de localidades pequenas e indígenas, é uma prova de que teve presença de índios. Agora, na historiografia, que é uma coisa que poderíamos pesquisar com mais profundidade, não sabemos se houve conflitos, né, dos quilombolas com os índios. Depois dos índios, quem habitou foram os quilombolas. Ou os portugueses, quando chegaram depois, tiraram quilombola, índio e tudo mais. Então, o que acontece é que hoje temos afrodescendentes, temos uma população miscigenada, né, de índios com negros com brancos, de mestiços, e exatamente por essa convivência que tivemos aqui. Houveram, como há em todo o planeta, né, conflitos, né, de tribos, de pessoas, de religiões, por causa principalmente o que move a história é o fator econômico. Né? Então, briga de terra. Muito bom. Muito bom. Maria Luísa está aqui também dando bom dia. Ela pergunta se Cabula foi a Jali. Maria, ela diz que é moradora do Cabula. Vanessa diz que é sempre maravilhoso o professor Roberto no programa. Alex pergunta onde começa e onde termina o Cabula. Esse bairro é igual a Brotas no centro. Uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal
e até acompanhei na época e, com os moradores, e 80% dos moradores não souberam responder onde começa e onde termina o Cabula, por ser tão grande o espaço, tão fragmentado, tão grande, né, que depois da década de 70, 80, eles dividiram as fazendas, chácaras, deixaram de produzir. Houve uma praga na década de 40 da laranja, né? Essa praga dizimou os laranjais da região e, consequentemente, surgiram outras produções, chácaras, e essas chácaras foram vendidas e hoje são condomínios, muitos condomínios. Aí dividiram os cabulas, né? Cabula 1, cabula 2, e dependendo do condomínio. Então, já respondeu, então, a pergunta de Hugo Maia, que ele quer saber exatamente isso, porque existem subdivisões de números no Cabula. Exatamente, Hugo. Se você... Boa pergunta, porque se você analisar, tem muitos que a gente não chama Cabula, mas existe Cabula 1, Cabula 2, Cabula 6. O Doron, por exemplo, é o Cabula 6, se eu não me engano, é um 6 ou 4, Doron. Mas foi a construtora que chegou lá, fez 160 prédios de 3, 4 andares, e aí a construtora Doron, hoje chama Doron. Então, tem um Cabula 9, Cabula 8, o nome é de acordo com o condomínio. O condomínio de habitacional, tal, Maestro Vanderlei. Muita gente não chama Maestro Vanderlei, chama Cabula 4, Cabula 6. Então, essa subdivisão. Assim como Cajazeiras também. Então, é um bairro muito grande. E quem vai saber... Cajazeiras é uma boa pauta para uma quarta-feira. A gente precisa fazer. Mas como hoje são lugares novos, não tem muita historiografia, o pesquisador tem que se destrinchar bem para fazer, não é fácil não. É verdade. Então, por isso, muita gente corre. Né? Professor, deixa eu correr, porque estou cheia de mensagens aqui, a gente precisa ser mais rápido para dar conta de todo mundo aqui. Alex pergunta se tem algum lugar turístico interessante para se levar alguém para conhecer o Cabula. Eu passei uma fase da minha vida no Cabula, porque minha mãe trabalhou muitos anos no Cabula, numa empresa de construção, mas que funcionava dentro de um sítio no Cabula, sabia? Que hoje, inclusive, é um espaço de eventos. Mas eu me lembro de minha mãe trabalhando e eu correndo aquele sítio todo, me divertindo. Tinha pé de tudo, pé de jaca, pé de pitanga, pé de laranja, tinha pé de um monte de coisa. Exatamente. E eu me lembro eu pequenininha correndo nesse sítio. Sítio da família, do chefe da minha mãe. A natureza ali sempre, e ainda é, muito próspera, muito próspera. Sim, Alex, respondendo a sua pergunta, uma das atrações lá, hoje, até 10 anos atrás, era impossível entrar naquela mata, aquela floresta atlântica preservada que está no 19BC. Mas hoje, se você chegar lá e pedir autorização ao Exército Brasileiro na entrada, com uma autorização, qualquer pessoa pode entrar e fazer a trilha. É uma atração maravilhosa. Você vai ver jiboia, os macacos, prego, a fauna, a flora da região. Acho que até Sussuarana, quando aparece por ali, que havia muita Sussuarana lá para cima, tanto que deu um nome em Sussuarana, é outro nome indígena da região também, né? Então, uma das opções do Cabula, de atração turística, é a visita à antiga fazenda Cascão, que hoje pertence ao 19BC, é uma tropa do Exército, do Batalhão dos Caçadores, né? Que o Exército abre para o visitante sem problema nenhum e sem custo. É só pedir autorização, né? Não é chegar lá e entrar no vídeo. E outras atrações, como bares à noite também, muita música ao vivo, né? Muito lugar seguro, tranquilo, condomínios fechados. E shopping, eu não vou recomendar, mas também tem vários shoppings, centros comerciais, academia de boxe. Né? Legal. Hoje está em evidência, grandes boxeadores também. Tem academia de capoeira, muitos centros sociais. Eu já estive com um turista lá para visitar instituições de beneficência, né? Conceição Macedo, no Cabula. Mas agora já não é mais. Conceição Macedo hoje está em Nazaré. Está em Nazaré, né? Perto ali do fórum, exato. Professor, rapidinho, deixa eu mandar um beijo aqui para uma seguidora minha do Instagram, Angélica. Ela está no carro agora com o motorista de Uber, Maurício. E está mandando mensagem aqui para mim no Instagram, dizendo que está ouvindo a gente, me elogiando, parabenizando. Quero agradecer a Angélica, primeiro pela mensagem, por ouvir. E, claro, a Maurício, esse querido motorista de Uber que está aí
viajando com seus passageiros e acompanhando a programação da Metrópole. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um super beijo. Eu fico feliz de saber que essa turma de táxi, Uber, esses motoristas que estão aí na lida, né? Nesse dia a dia do trabalho, estão sempre conectados e curtindo a Rádio Metrópole. Deixa eu seguir correndo aqui, ó. Flávia Araújo diz: sabia que o professor Roberto era filho do saudoso e inesquecível Cícero Pessoa, mas não sabia que ele era parente da pesquisadora da África, Ieda Pessoa. Que aula, parabéns. Lara, Rádio Metrópole, professor Roberto, assim como todos os professores que passam por aí, meu agradecimento pelo conhecimento que admiro para esse programa riquíssimo. Obrigada, Flávia. Professor, bom dia. Pode falar sobre quando a UNEB chegou no Cabula? Nos anos 80, né? Logo no início. Uma grande instituição, né? Inclusive muitas pesquisas sobre esse bairro surgiram da UNEB, né? Estudantes da área de humanas fizeram pesquisas, porque eu estou falando aqui, muita coisa também foram pesquisas de estudantes que fizeram monografias e tal sobre aquela região do Cabula. A UNEB é uma grande instituição que preza a nossa cultura, a nossa africanidade, principalmente, né? Eu tiro o chapéu para os professores da área de humanas da UNEB. Aqui tem um ouvinte que ele lembra, nosso querido Ramon lembra que o delicioso restaurante Paraíso Tropical do meu querido amigo Beto Pimentel e Carlinha é um sítio lindo, enorme, que fica localizado no bairro do Cabula. E tem alguém lembrando aqui também que Pernambués é o bairro onde está abrigada a sede da Rádio Metrópole FM, né? É lá que nós moramos. Solange diz: Lara, excelente programa, precisamos estimular a Secretaria de Turismo a construir museus sobre as nossas histórias. Concordo. É verdade que o centro urbano de Pernambués foi cemitério de índios? Encontraram alguns vestígios, né, restos mortais antigos, que é o carbono 14 e tal, como a época dos índios. Mas não existe nada concreto sobre isso, não. Nenhum historiador pode afirmar, não. E existe uma presunção sobre isso, tá? Mas encontraram ali alguns vestígios. Muito bom. Todo bairro tem uma via principal, né? Como sempre conta aqui, o Santo Antônio, Rua Direita, Avenida 7, tal, Vitória. E o Pernambués tem a Silveira Martins. Silveira Martins, ela vai de uma ponta a outra, cruza todo o bairro, né? Que antigamente não chamava Silveira Martins, chamava Corredor das Pitangueiras, pelo número de pitangueiras que existia ali, uma fruta bem brasileira, pitanga. Né? Que nós temos ali? Frutas do Brasil, né? Como genipapo, araçá, mangaba, e a pitanga era uma delas. Então, o bairro, por pouco, também não foi chamado bairro das Pitangueiras, pelo número de pitangueiras que tinha ali. Professor Roberto, tem um ouvinte aqui chamado Paulinho Lima, ele não deve ter essa oratória como a sua, mas ele diz que tem muito conhecimento sobre cajazeiras da década de 60, e ele pede para eu passar para você o telefone dele, que ele pode te orientar caso você queira falar sobre cajazeiras, ou que você passe o seu número para ele. Eu vou pedir que você deixe seu número, até porque como você é guia de turismo, as pessoas podem querer conhecer Salvador com você, então eu anotei aqui o telefone dele, caso você queira, mas é importante você também divulgar o seu número de telefone para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho de guia e fazer aí passeios com seus filhos, seus irmãos, seus amigos, um presente delicioso que você pode dar a alguém que você ama. É um city tour guiado por Roberto, quem sabe essa não seja uma excelente oportunidade. A gente tem que reinventar, gente, os presentes, Exatamente. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia que a gente viveu, de tanto distanciamento, de tanto isolamento, de tanto sofrimento, de tanta perda, de tanta dor. O inusitado é o que mais vale a pena. Então, que tal você presentear aí seu filho que está perto de fazer o aniversário, seu amigo, seu marido, sua mulher, com um passeio pela cidade, com um final tomar uma sorvete em algum lugar diferente? Eu acho que essa é uma excelente dica de presente. O professor Roberto é um dos melhores guias da nossa cidade, que pode ser aí a sua lanterna nesse caminhar por Salvador. Deixe seu número aí, querido professor, para quem quiser fazer contato com você. É 99971 9029. Paulinho, pode ligar para mim para a gente combinar isso aí. 9971 9029. 9029. 99971 9029 é o telefone do professor Roberto Pessoa para vocês fazerem contato aí com ele. Eu não sou um dos melhores guias, não. Há muitos melhores. Eu fui professor há muitos anos, graças a Deus. Também professor da época de sexta série. A época que comecei a ensinar
ainda existia a matéria moral e civismo, né? OSPB. Então, fiz alguns trabalhos como historiador, mas a profissão que eu abraço, que eu amo, é a de guia de turismo. É uma profissão que me realiza muito, muito, muito. Existe a didática também. Então, não sou um dos melhores guias, mas eu sou um apaixonado pela nossa história. Entendeu? Então, uma Isso excursão faz numa toda a van com a diferença. família, você botou sua família numa van, né, com um bom motorista, com um carrinho, com essa van a gente vai entrar pelas ruas estreitas, tortuosas, né, do bairro Santo Antônio, né, Saúde, Lapinha, conheci uma cidade de uma outra visão, de uma maneira diferente, né, com a lanterna alcalina, como você falou, né, tem que ter uma luz, e aí vamos descobrir, e associado de comer bem, beber melhor, né, para os pontos diferentes também, que existem, que não são tão conhecidos, onde pode conciliar a cultura, tal como com a gastronomia. Né? Mas, Lara, Muito bom. Diga. Quero agradecer a quantidade de perguntas aí, Muita pessoal. mensagem. Eu queria pedir desculpa aí, eu soube pelo professor no intervalo que alguns ouvintes estão tentando fazer ligações pelo telefone e que não foram possíveis no programa de hoje. Não sei se deu algum bug aí na nossa linha de telefone, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer pelo telefone, mas a galera do YouTube está aqui parabenizando, agradecendo, pedindo que você volte, falando para as pessoas visitarem a sorveteria Pacoline na Ribeira. Eu adoro essa sorveteria, pertinho da rádio. Eu não só vou lá tomar sorvete, como eu compro as caixas e trago aqui para casa. Tem um sorvete de pistache que é sensacional. Grandes restaurantes da cidade servem os sorvetes fornecidos por essa sorveteria. Fica essa dica aí. Os sorvetes de fruta são todos deliciosos. Se você não conhece, Roberto, vá conhecer. Fica bem na avenida principal de Pernambués, no caminho da rádio ali. Vale muito a pena. Um comentário bem positivo sobre ele. Eu tenho um zap aqui. O pessoal não está conseguindo falar com você, perguntando quem foi Silveira Martins. Luiz Araújo. Luiz Araújo, aqui já você não conseguiu falar, eu vou responder aqui. Silveira Martins é uma das vezes principais, né, do bairro. Engraçado, Silveira Martins foi um gaúcho, o Gaspar Silveira Martins, da época da monarquia, da monarquia. E ele, com o advento da República, o Marechal Deodoro perseguiu ele, mandou ele para o exílio. Então, ele saiu do Rio Grande do Sul, da política, e, exilado, Rui Barbosa, aqui na Bahia, pegou ele, protegeu ele, defendeu, tentou evitar o exílio. Então, o Silveira Martins teve uma presença na Bahia graças a Rui Barbosa, e foi preso, mas eu acho que o Rui Barbosa liberou ele e tal. Então, ele tem essa passagem pela Bahia. E eu não sei porquê, o bairro do Cabula homenageou ele, né, com essa avenida principal, antiga corredor das Pitangueiras, com a Avenida Silveira Martins. É bom nós sabermos, porque muita gente mora lá e não sabe, né, quem foi a pessoa em si. Então, foi um gaúcho, não baiano, mas que passou pela Bahia e foi protegido pelo baiano chamado Rui Barbosa. O político era o Demóstenes dos Pampas, porque esse cara dizia que ele foi ministro também na monarquia do Dom Pedro II. Ele dizia que ele não era ministro do Dom Pedro II, era ministro do Estado. É isso que nós precisamos hoje. Secretários políticos do Estado e não do prefeito, do presidente, entendeu? É o que acontece hoje. Muito bom. O professor Roberto Pessoa nos deu uma aula hoje sobre o Cabula em Pernambués. Se você perdeu, volta depois no youtube.com/portal Metro 1 para acompanhar na íntegra essa entrevista. Eu volto amanhã com mais um Metrópole Turismo e amanhã eu vou conversar com GG Magalhães, que é o gestor do Centro Histórico da nossa cidade, membro da Prefeitura Municipal de Salvador, e vamos falar sobre como anda o Centro Histórico, como anda a organização, como andam os ambulantes. Estou sabendo de uma galera que está pintando os braços lá, que tem causado um certo tumulto para os turistas e para os soteropolitanos. Vamos entender um pouco mais como andam as coisas pelo Centro Histórico diante dessa realidade pandêmica e desse avanço de fluxo também no bairro. Eu volto amanhã, espero vocês aqui pontualmente às 10. Fiquem todos com Deus. 25 anos é a data de hoje, 25 mais. Se chegou a sua vez de vacinar, corra. E a segunda dose também está valendo para a data de hoje. Então vá lá, eu estou aqui com meu braço doendo, mas numa alegria sem tamanho. A gente se vê amanhã. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, Roberto. Muito, muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado aos contribuintes também do programa, família Arbel, família Ribeiro, Tânia, Maria Luísa, alguns que contribuíram com informações comigo, tá? Joia. Obrigado por tudo. Super beijo.